Meus irmãos, amados e diletos amigos, pela infinita bondade e graça do Senhor, nós estamos novamente mantendo este contato virtual para trazer ao seu coração e à sua família uma palavra de instrução, uma palavra de edificação para a sua vida, para a nossa vida. E desta feita, eu desejo trazer uma palavra sobre os eventos importantes desta semana, sobretudo a paixão e morte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Nós estamos numa sexta-feira e foi exatamente num dia como este que aconteceu como o fato mais importante do cristianismo, a morte do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. E eu gostaria inicialmente de ler uma mensagem sacra de um dos nossos hinos, o de número 266 no nosso hinário Novo Cântico. E eu quero destacar a última estrofe e o coro deste hino, que diz assim: nessa cruz padeceu, desprezado morreu, meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Seu triunfo meu gozo será, pois um dia, em lugar de uma cruz, a coroa Jesus me dará. Esta é a mensagem sacra, alusiva à morte, ao sacrifício redentivo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós lemos os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, nós somos informados que o Senhor Jesus, numa sexta-feira, foi cravado na cruz, na hora terceira do dia, ou seja, às 9 horas da manhã. E ainda temos a informação de que ele morreu na hora nona do dia, às 15 horas, às 3 horas da tarde. Portanto, 6 horas na cruz, da hora terceira à hora nona. E nessas 6 horas na cruz, Jesus Cristo proferiu 7 palavras que nós conhecemos como as 7 palavras da cruz. E eu gostaria de mencionar essas 7 palavras. Depois nós vamos tratar de um texto que fala da morte de Jesus, de acordo com o relato do evangelista Lucas. Mas note essas 7 palavras da cruz. A primeira foi uma palavra de perdão, quando ele, no alto do madeiro, olha para os seus algozes, para os seus perseguidores e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso está registrado em Lucas 23, 34.
A segunda palavra é uma palavra de salvação, quando ele diz ao malfeitor que está ao seu lado: hoje estarás comigo no paraíso. Lucas 23, 43. A terceira palavra é uma palavra de afeição, quando Jesus se dirige à sua mãe, tendo ao seu lado o discípulo amado, e diz: mulher, eis aí o teu filho. E a ele diz: eis aí a tua mãe. Está no Evangelho de João, capítulo 19, versículos 26 e 27. A quarta palavra é uma palavra de Jesus em relação a Deus o Pai, quando ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Nós temos este registro em Marcos 15, 34. A quinta palavra da cruz, uma palavra de agonia. Ele diz: tenho sede. Está escrito em João 19, 28. A penúltima palavra, sexta palavra, uma palavra de vitória. Ele diz: está consumado. Nós temos este relato em João 19, o verso 30. E a última palavra de Jesus na cruz foi uma palavra de rendição, quando ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Está no Evangelho de Lucas, capítulo 23, 46. Portanto, essas são as 7 palavras da cruz proferidas por Jesus numa sexta-feira como a de hoje, durante 6 horas, da hora terceira, 9 horas, à hora nona, 3 horas da tarde. Mas eu gostaria de meditar, trazer uma breve reflexão numa passagem, de acordo com o evangelista Lucas, no capítulo 23, os versos 43 a 49. Eu quero destacar algumas verdades preciosas nesse texto para nossa edificação, nessa ocasião em que chamamos Semana Santa, e mais precisamente nesta sexta-feira, o dia em que Jesus ofereceu a sua vida por nós na cruz do Calvário. Diz assim a palavra de Deus, Lucas 23, de 44 a 49. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. E rasgou-se pelo meio o véu do santuário. Então Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E dito isto, expirou. Vendo o centurião que tinha acontecido, deu glória a Deus, dizendo: verdadeiramente este homem era justo. E todas as multidões reunidas para este espetáculo, vendo o que havia acontecido, retiraram-se a lamentar, batendo nos peitos. Entretanto, todos os conhecidos de Jesus e as mulheres e o que tinham seguido desde a Galileia permaneceram a contemplar de longe estas coisas. Nesse texto nós podemos destacar 3
assuntos ou temas dos mais gloriosos relacionados com a morte de Jesus, com o seu sofrimento, a sua paixão e, consequentemente, a sua morte. E o primeiro tema que nós temos aqui nesse texto são as trevas. As trevas. Nós lemos no verso 44, já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra, até a hora nona. Então nós podemos perceber aqui que as trevas tiveram uma duração de 3 horas, da hora sexta, meio-dia, à hora nona, às 3 horas. Portanto, 3 horas de trevas sobre toda a terra, diz o texto sagrado. A pergunta que nós devemos fazer é: que trevas são essas? O que representam essas trevas? Qual a simbologia dessas trevas? E numa leitura cuidadosa dos evangelhos e no ensino geral das Escrituras, nós podemos afirmar que essas trevas representam o juízo de Deus, o julgamento de Deus, o castigo de Deus sobre os nossos pecados. E ali na cruz, Jesus recebe sobre si esse julgamento, esse juízo de Deus. Juízo sobre a nossa condenação, sobre os nossos pecados, sobre as nossas culpas. Jesus Cristo recebe sobre si. Ali ele sente os horrores do inferno e do pecado. Ali ele sente uma agonia intensa, uma aflição indescritível. É isto que nós chamamos de trevas, que o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo afirma: houve trevas sobre toda a terra. Quando nós lemos o profeta Isaías, 7 séculos ou 8 séculos antes de Cristo, no capítulo 53, nós temos uma descrição extraordinária sobre este momento vivido por Jesus na cruz do Calvário, esse tempo de trevas. Capítulo 53, a partir do verso 4, nós lemos o seguinte: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviando pelo seu caminho. Mas o Senhor, note bem, o Senhor fez cair sobre ele
a iniquidade de nós todos. O Senhor Deus, Deus o Pai, fez cair sobre Jesus, ali na cruz do Calvário, nessas 3 horas de trevas, a iniquidade, as iniquidades, os pecados de nós todos. Portanto, Jesus consumiu ali na cruz do Calvário em si mesmo toda a ira de Deus, toda a condenação de Deus, satisfazendo plenamente toda a justiça de Deus. O justo morrendo pelos injustos. E a Bíblia ainda diz, através de Paulo, escrevendo aos Coríntios, que Deus o fez pecado por nós. Ele, como o nosso sumo sacerdote, se ofereceu como oferta, e sendo ele mesmo o sacrifício para a nossa redenção. Ainda na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 3, nós temos o seguinte registro: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Sim, meus amados irmãos e amigos, esta é a significação, a grande, a importante significação dessas trevas aqui, descritas no Evangelho de Lucas, no capítulo 23, e o verso 44. Já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora 9. O meu pecado, o seu pecado, os nossos pecados foram lançados sobre Jesus. E nesse tempo aqui de trevas, ele está pagando a nossa dívida para com Deus. Nós lemos na Epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, verso 14, o seguinte: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando-o na cruz. O escrito de dívida que era contra nós, uma dívida impagável do ponto de vista humano. Você e eu não podíamos jamais pagar, como pecadores, como injustos, como mortos espiritualmente. Jamais poderíamos pagar, mas Jesus, o nosso substituto, se ofereceu ali na cruz do Calvário para pagar a nossa dívida para com Deus, e assim o fez, encravando esta dívida na cruz. Este é o primeiro tema desse texto, as trevas. O segundo tema que eu quero destacar, um magno tema igualmente, é o tema do milagre do véu rasgado. O milagre do véu rasgado, que está relacionado com a morte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós lemos no verso 45, e rasgou-se pelo meio o véu do santuário.
E lendo os outros evangelistas, nós temos ainda um adicional dizendo de alto a baixo. De alto a baixo. O véu foi rasgado de alto a baixo. Eu quero ser muito objetivo e rápido nesse ponto, nesse tema tão importante, porque este milagre, o milagre do véu rasgado, exatamente ocorrido ali na cruz do Calvário, nesse tempo de trevas, de agonia, de aflição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Este véu rasgado significa acesso pleno à presença de Deus. Sim, Jesus Cristo na cruz do Calvário, com a sua morte, ele abre o caminho que outrora estava fechado, vendado, aquela cortina do santuário que impedia o acesso do povo de Deus à presença do próprio Deus. Agora este véu é rasgado. E o Senhor Jesus faz isto através da sua morte na cruz, e agora ele mesmo é este caminho, o único caminho que dá acesso à presença de Deus. E nós lemos na carta aos Hebreus, no capítulo 10, verso 10, o seguinte registro: tendo, pois, irmãos, intrepidez para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua carne. Então Jesus, através da sua vida, da sua morte, do sangue derramado ali na cruz do Calvário, ele abre este novo e vivo caminho e se constitui como o próprio caminho. E por isso ele diz lá em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então Jesus é o caminho. E, portanto, a sua morte na cruz nos revela este fato dos mais gloriosos do cristianismo. Fora de Jesus não há salvação. Não há outro mediador entre Deus e os homens, que é Jesus Cristo, homem. Ele é o caminho que nos leva à presença de Deus. Ele é o caminho para o céu. Ninguém vem ao Pai, ninguém entra no céu fora de Jesus. Ele é o caminho. Portanto, nós temos aqui nesse texto as trevas que representavam o julgamento, o juízo de Deus sobre os nossos pecados e que são lançados sobre Jesus, assim como todos os nossos pecados foram lançados sobre ele. Nós temos o tema, o milagre do véu rasgado, e agora todos temos acesso à presença de Deus, uma vez crendo em Jesus como Senhor e como Salvador. Porque debaixo do céu nenhum outro nome é dado entre os homens, pelo qual importa que devamos ser salvos. E outro último tema que eu quero destacar aqui com brevidade é o tema da rendição. O tema da rendição. E nós temos aqui nessas palavras de Jesus, no verso 46, que é exatamente a sétima e última palavra da cruz.
Foram as suas últimas palavras, quando ele diz assim, no verso de número 46, então Jesus clamou em alta voz, Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Esta foi a última palavra, a 7ª palavra de Jesus na cruz. E esta palavra significa que Jesus está consumando, está completando, está cumprindo cabalmente a missão redentiva que ele recebera do Pai desde a eternidade, para vir a este mundo e na cruz do Calvário se oferecer como oferta, como sacrifício pelo nosso pecado. E assim fazendo, ele está esmagando a cabeça da serpente. Ele está triunfando sobre o diabo e suas hostes. Ele está comprando-nos para Deus. Nós fomos comprados para Deus por Jesus Cristo, através do seu sacrifício redentivo, vicário em lugar de outrem. Ele morreu em nosso lugar, ele morreu pelos nossos pecados. Portanto, com este sacrifício, ele nos comprou para Deus. E hoje nós podemos viver em paz com Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. Hoje nós temos a bendita e viva esperança no nosso coração. E a Bíblia diz em Colossenses 1, 27, Cristo em vós, a esperança da glória. Portanto, ele é a nossa esperança, ele é a nossa paz. Para tempos difíceis que nós estamos vivendo, para esses dias maus que nós estamos atravessando, Jesus Cristo é a nossa esperança. Se você ainda não experimentou a nova vida em Cristo, nessa ocasião você pode crer em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você pode dizer pela fé, aí onde você está, vem Senhor Jesus e toma o teu lugar no meu coração. E assim a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Eu quero orar pela sua vida neste momento. Ó Deus, graças te damos pela mensagem da cruz, por este fato mais importante do cristianismo. Louvado seja o teu nome, Pai, por Jesus Cristo, nosso Senhor, nosso Salvador. Aquele que deu a sua vida por nós, voluntariamente, por amor a nós, a fim de nos comprar para Deus, a fim de nos dar a paz, a fim de nos dar o perdão dos nossos pecados, a salvação e a vida eterna. Deus abençoa a cada pessoa que nos alcança por este meio de comunicação. Manifesta a tua graça salvadora em cada vida, Senhor. E dá que esta palavra produza mudanças, transformações e salvação na vida daqueles que nos ouvem. Esta é a nossa oração em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua família. Amém.